O meu problema hoje é que eu olho e não sei qual é. E eu tenho um certo treinamento em fazer essa leitura. Muito obrigado. Deputado Betinho, Vossa Excelência ainda tem um tempo disponível. Eu agradeço a opinião do Dr. Carlos Lessa, acho que foi importante, e acredito que esse debate precisa ser, de fato, aprofundado. Inclusive, eu queria, presidente, estou preparando um requerimento aqui para aprovação da CPI, convidando um economista que divulgou, inclusive, um artigo recentemente na Folha de São Paulo, a doutora Mônica, que ela fala exatamente dessa questão. O banco subsidiou, mas nem por isso a taxa de investimento aumentou internamente. Então, é importante que nós, além dessa discussão de tráfico de influência, tudo isso que está cercando o BNDES, que nós pudéssemos aprofundar sobre a ótica econômica, se a política está correta e as consequências dela e o que faltou para que, de fato, a gente ativasse o poder econômico a partir dos investimentos. Deputado, deixa eu dizer, eu acho que tráfico de influências existe na humanidade por todos os lados. O problema é a governança. Como é que você não exerce uma influência? Todos se exercem influência. O problema é que tem que ter procedimentos pelo ODE. ODE, tudo isso seja transparente e seja aperfeiçoe-se ao longo do tempo. Agora, o que eu quero dizer ao senhor é o seguinte: para o Brasil, na minha visão, o importante é o consumo público. Quer dizer, o que eu considero absolutamente importante no ideário brasileiro é uma adequada saúde, uma adequada educação, uma adequada mobilidade urbana. E se você assumir esses parâmetros não estiveram norteando decisões durante muito tempo da vida brasileira. Eu só queria complementar, presidente, o resto de tempo que me resta, que sobra ainda. O banco, de fato, criou uma imagem de uns anos para cá de não dar clareza ou transparência em algumas decisões. Isso tem alimentado um pouco o imaginário das pessoas. E reforçado por algumas decisões políticas do governo. Vou citar mais especificamente. Os empréstimos que foram feitos para países como Cuba, Angola, eles passaram a ter o carimbo de sigilo desde a gestão do ministro Fernando Pimentel. Evidentemente, isso gera todo tipo de especulação. Eu perguntaria a Vossa Senhoria se, de fato, há necessidade do governo ter que atribuir a um financiamento com recurso público o carimbo de sigilo para se proteger de determinadas decisões políticas que o governo está tomando. Eu acho que gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Deputado, eu quero lhe dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma informação do que se passa que não seja além da empresa. É só a empresa. Quer dizer, eu, na verdade, leio o que todos leem. Eu tomei como norma minha de conduta, tão logo fui demitido, não visitar mais o BNDES, por uma razão fundamental, que eu não queria que me carimbassem como traficante de influências ou colhedor de inside information, que é das coisas mais difíceis de operar no setor público. Porque se você tem uma possibilidade de decisão que constrói o amanhã, você também tem uma possibilidade de, na frente, fazer o que for mais conveniente. Então, eu, por exemplo, isso não interessa, mas eu tomei a decisão e nunca circulei. Eu só fui ao BNDES uma vez, em homenagem a Inácio Rangel e Romo de Almeida, que eram meus amigos, única vez apenas depois que deixei de ser presidente. Aliás, eu não quero mentir. Eu vou ao BNDES uma vez por mês, porque eu vou ao Banco do Brasil, onde meus vencimentos como professor aposentado são depositados. Ponto. Eu estou lhe dando... Satisfeito. Então, eu não tenho nenhuma informação que não seja aquela que a empresa divulga. Então, eu me sinto pouco qualificado para responder a respeito de atuação do BNDES após minha vida. O que eu posso lhe dizer é que, tendo aumentado muito os recursos, evitou-se que a crise nos golpeasse mais forte, certamente. Agora,
Se a estrutura dessas decisões foi a melhor ou a pior, isso eu só sei o que os jornais publicam. Agradeço, deputado Betinho. Próximo orador, deputado Arnaldo Jordi. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator Zé Rocha, nosso ilustríssimo convidado, doutor Carlos Lessa, ex-presidente do Banco do BNDES. Eu queria aqui fazer algumas perguntas, outras o senhor já respondeu, já estou contemplado, mas queria primeiro dizer que estou aqui na condição de deputado de um partido que foi um dos autores dessa CPI, por conta de algumas coisas que são desse enredo da mídia que o senhor diz acompanhar como cidadão, mas também quero me confessar na condição de seu admirador, como um homem, um economista de uma visão desenvolvimentista que eu acho que está se perdendo um pouco nos últimos tempos e nas últimas eras no Brasil. Queria lhe parabenizar pela sua trajetória e pela contribuição que o senhor tem dado aos interesses desse país. O senhor já disse aqui e foi matéria de jornais, que durante o período que o senhor esteve à frente do BNDES, quase em torno de 2 anos, ou quase 2 anos? Quase 2 anos. 2 anos. O senhor teve divergências de visão macroeconômica com o então ministro Palocci, ministro da Fazenda, e com o ministro Furlan, do Desenvolvimento. E uma frase que ficou cunhada por Vossa Excelência, o senhor disse que o BNDES era vinculado, mas independente do Ministério do Desenvolvimento. Isso ficou bem caracterizado. Eu pergunto a Vossa Excelência, é a primeira pergunta, o que levou o senhor propositadamente cunhar esta frase de independência, de vinculação, mas de independência? Portanto, alguma coisa que estava sob a sua égide que não sofreria. É a impressão que deu. Eu não sei se faço uma a uma ou se... Excelência fica à disposição, mas eu acho que... anota e depois eu... Acho que Vossa Excelência poderia fazer pergunta e resposta. Eu acho que ficaria mais fácil, inclusive, para o seu caso. Mais fácil para mim. Parece que ele está querendo já responder, então podemos fazer assim, doutor Lessa. Quando o senhor levanta a mão para eu poder falar, é isso? Não, o senhor já pode responder. O presidente está sugerindo que façamos Olha, deputado, assim. em primeiro lugar, eu agradeço a sua gentileza da maneira que o senhor se referiu ao meu trabalho, mas o que eu quero lhe dizer é que realmente eu tive uma visão diferente do BNDES do que seria a subordinação dele ao Ministério. Eu acho que a subordinação ao ministro é correta do ponto de vista que ele assume e é, por cargo, presidente do Conselho de Administração do banco. Porém, o que eu avisei é o seguinte: as operações são de total responsabilidade do presidente da diretoria do banco, porque eu respondo, inclusive, com o meu patrimônio pessoal pela minha atuação como presidente. Eu não posso acatar orientações, vamos dizer, operacionais para o banco de uma outra instância que não seja o procedimento interno do próprio banco. O senhor pode nos dizer que orientações não acatadas por Vossa Excelência, por conta dessa diferença e dessa postura soberana que Vossa Excelência imprimiu ao banco, foram sugeridas? Para ser absolutamente preciso para o senhor, claro. Eu nunca dei nenhum não ao ministro, mas também não dei nenhum sim. Eu sempre disse que ele, como presidente do Conselho de Administração, ele poderia fazer no Conselho de Administração tudo que ele achasse relevante. E, se os votos do governo são comandados pelo ministro, ele tem condições de derrubar ou bloquear ou modificar decisões da administração do banco. Claro, fazendo isso, eu teria pedido demissão. O senhor se sente à vontade para nos dizer aqui que divergências foram essas, ou qual divergência fundamental lhe levou a não dizer nem sim nem não e conduzir de acordo com a sua convicção? Olha,
a minha convicção é o seguinte: o BNDES é o segundo maior orçamento do país. O BNDES é o mais poderoso instrumento de desenvolvimento de longo prazo do país. Se tudo isso estiver em mãos de um ministro, todos os demais ministros são subministros. Por exemplo, ministro da Agricultura. Quem é que financia a maior parte dos equipamentos agrícolas do país? É o BNDES. Direto e indiretamente, pelo FINAME e pela rede de agentes. Quem é que financia no Brasil desenvolvimento industrial? É o BNDES. Quem é que procura atuar poderosamente para reduzir os desequilíbrios regionais? É o BNDES. Então, veja bem, se eu obedeço, eu tenho que obedecer ao presidente da República, mas não a nenhum ministro, isoladamente. Agora, o senhor presidente da República diz para mim, essa é a orientação do governo, eu acato ou peço demissão. Quer dizer, para mim, eu não posso deixar minha biografia, meu currículo, o currículo dos meus colegas, uma instituição que eu acho fundamental para esse país, para o futuro desse país, ficar na dependência de um jogo desse. Compreendeu? Nem houve. Deputado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu passei 2 anos no BNDES e quero lhe dizer o seguinte: eu não fui pressionado por ninguém. Alguma vez eu tive numa reunião, numa entidade empresarial de São Paulo, conversando, apresentando discussão. Aí o empresário, que eu não me lembro mais o nome, disse: me disseram que você era um urso, você é uma pessoa civilizada. Não, porque já tinha a fama de que... Não, eu não transijo. Certo. E me orgulho disso, muito. É verdade, orgulho mesmo. Muito bem. O senhor desculpe. Nada, claro. Eu li numa entrevista também que o senhor, na qual o senhor falava de um dos objetivos do banco, naquela época, era a busca da integração sul-americana, que foi uma orientação clara, noticiada fartamente pelo presidente Lula. Isso. Tá certo? Eu pergunto a Vossa Excelência, qual era o objetivo dessa política? O objetivo dessa política de... E olhando hoje para o BNDES, que tem uma CPI instalada e está envolvido em uma série de denúncias para apurar supostos desvios de dinheiros ou de finalidades do banco, o senhor acredita que essa política tenha se desvirtuado, tenha se desfocado, tenha se deformado por alguma razão? Olha, deputado, eu vou lhe dizer uma coisa. Todo aparelho de Estado tem que ter burocracias de qualidade. Uma burocracia de qualidade brasileira certamente é o Itamaraty. E o Brasil, de longa data, vem se esforçando pela integração sul-americana. Eu fiz referência, fiz uma viagem a Moçambique, né? Pois bem, fiz 2 outras viagens, uma à Argentina e outra ao Chile. Só. Porque o presidente da República me pediu para mexer nessas 2 casas. Mas eu quero dizer o seguinte: nós não fizemos quase nada de financiamento para a integração latino-americana. Muito pouco no meu tempo. Eu gostaria de ter feito muito mais, mas fiz pouco. Por quê? Porque você não faz por querer. É todo um vasto sistema, né, interativo. Mas a integração latino-americana, para mim, é fundamental. Eu sempre que olho o mapa latino-americano, eu vejo lá em cima, Estados Unidos da América do Norte. Olho para baixo, porque não há Estados Unidos da América do Sul. É evidente que se todos nós estivéssemos unidos, nós teríamos uma presença no mundo muito maior do que a presença que nós temos isoladamente. Eu acho que é essa política que se procura com o Mercosul, com desdobramentos variados. Mas eu estou dando a minha posição como brasileiro. Como presidente do BNDES, eu, nesse particular, aceitava como uma orientação chave, até da presidência da República.
Pois não. O senhor, claro, como referência de desenvolvimentista que é, e está reafirmando isso agora aqui, sobre a política de investimentos do BNDES e das escolhas estratégicas que orientaram investimentos, por exemplo, do BNDES Par, das quais 2 bilhões investidos no grupo Pão de Açúcar, por exemplo. Os investimentos na telefonia Oi, na holding JBS, que lamentavelmente esta CPI se recusou a ouvir os seus representantes ontem aqui. Diante desses fatos e outros, apenas para exemplificar, o que, na sua opinião, orientava essas decisões de investimento? Já que, na minha opinião, não estavam dentro desta visão estratégica de fomento do setor produtivo, das cadeias produtivas emergentes, estrategicamente que o país se apresentava como importante. E o senhor sempre foi um crítico disso, não só no BNDES, mas com uma visão geral. Eu queria, por exemplo, saber de Vossa Excelência o aumento da participação do BNDES Par em todos esses empreendimentos, em que favorecia o desenvolvimento nacional ou a economia nacional, como o senhor... Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Deputado, deixa eu dizer, primeiro, eu preciso insistir que eu só sei o que está nos jornais. Porém, mas isso foi fartamente noticiado pela imprensa. Mas eu, em princípio, acho que o BNDES deve operar muito mais por empréstimos do que por operações de mercado de capitais. Eu, na verdade, quando fui presidente do banco, eu operei mercado de capitais muito pouco. Sendo que a principal operação que eu fiz foi assumir, digamos assim, reforçar a soberania nacional na Vale do Rio Doce. E também outra foi restaurar a presença brasileira no principal distrito energético brasileiro, que foi São Paulo. Mas, tirante essas operações, eu praticamente não fiz mais nenhuma de BNDES Par. E a razão é muito fácil. É por isso que eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. A razão minha é a seguinte: eu acho que o Banco de Desenvolvimento deve, basicamente, financiar. Ele só deve assumir posições acionárias quando é explicitamente estratégico para o país, logo inscrito no seu Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por que eu digo isso? Pela seguinte razão: como eu acho que o desenvolvimento nacional é a referência principal, eu não acho que a empresa nacional deva ser apoiada para virar multinacional. Essa é a minha opinião pessoal. Agora... Daí pode se extrair... Eu estou dando a minha posição. Não, eu entendo, claro, a sua opinião hoje de cidadão. Eu pergunto o seguinte: dá-se extrair a sua condenação a essas práticas que foram produzidas, contrárias ao que o senhor está dizendo agora? Veja bem, deputado... Que a sua opinião, claro. Deputado, eu não quero condenar, mas se eu tivesse sido chamado pelo Congresso Nacional para me perguntarem: o Brasil deve apostar em robustecer empresas brasileiras no exterior, produzindo para o exterior, eu diria que provavelmente não. O senhor está no Congresso Nacional sendo instigado sobre isso. Mas eu estou dizendo... Tire do pretérito passado para o presidente. Mas eu, pessoalmente, não gosto de operações de mercado de capitais. Eu acho que uma instituição como o BNDES deve ser uma instituição que financia, excepcionalmente, pode assumir uma posição de participação acionária. Essa é a minha posição. Aliás, se o senhor examinar as minhas contas, verificará lá. Aliás, o senhor já afirmou também, diversas vezes, que o BNDES não estaria aí para maximizar os lucros de empresas privadas. Que esta não era a missão, do BNDES, que tem a ver com essa pergunta anterior que eu acabei de lhe fazer. Eu estou só aqui registrando palavras suas já. São minhas palavras. Claro, e eu lhe parabenizo por isso, porque eu me associo a esta visão que Vossa Excelência tem. Eu pergunto, só para finalizar, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência.
Nós tivemos, doutor Lessa, o BNDES, foi nos dito aqui por vários diretores e ex-presidentes, que o BNDES criteriza para fazer a escolha do empreendimento, do investimento, da linha creditícia e o volume disto, quer dizer, nós perguntamos quais são os critérios, eu queria lhe ouvir sobre isso. 2 critérios, basicamente, pulverizaram essas respostas. A capacidade de pagamento, ou seja, a segurança daquele investimento, e o perfil e solidez de quem estava solicitando o banco, dentre outras coisas. Eu queria primeiro saber a sua opinião sobre isto e saber se, por exemplo, o BNDES tem mecanismos técnicos, eficiência, expertise, para identificar processos, eu estou falando dos grandes empreendimentos, dos grandes investimentos, dos grandes empréstimos, de superfaturamentos praticados. O senhor falou aí da Vale do Rio Doce. Eu acho que foi uma trágica experiência o processo. Eu não estou falando de modelo, mas eu me associo às suas críticas nesse sentido. Eu sou do Estado do Pará e sei quanto isto lesou o meu Estado. O modelo, os valores pelas quais a Vale do Rio Doce foi privatizada. E não estou necessariamente dizendo que não deveria ser-lo. Mas o modelo foi absolutamente predatório para os interesses do país e do meu Estado. Mas agora nós temos o Belo Monte, a maior obra do PAC, financiada em grande parte pelos recursos do BNDES. O senhor Dalto Avancini, presidente da Camargo Correia, preso em delação ao juiz Sérgio Moro, disse que houve superfaturamento das obras para poder pagar propina ao PT e ao PMDB. São as palavras do senhor Dalto Avancini. Eu pergunto a Vossa Excelência, é possível o BNDES passar incólume, batido, sem percepção desta prática de superfaturamento em obras desse volume? Uma obra que já está a 35 bilhões, segundo os noticiários que têm. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. É uma pergunta realmente... Eu vou tentar responder para o senhor de uma maneira que pode parecer... Quer dizer, eu não sei lhe responder exatamente essa pergunta. Eu posso dizer uma coisa que eu vivenciei e que eu acho relevante. Quando eu fui diretor do BNDES, do Fim Social do BNDES, estava na minha carteira a administração do programa de estradas vicinais. Era o 3º contrato com o BID para financiar esse tipo de estradas. E eu, então, as solicitações vinham para o governo estaduais, ao BNDES. Eu examinei o passado do banco, pedi para converter em tipos de rodovia, por largura, tipo de obras, tipo de proximidade de materiais de construção, etc., 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 e classificar todas as estradas do ajuste financiado em equivalente em dólar. Aí eu passei a ter um referencial para poder julgar. Claro. Com esse referencial eu julguei. Aí aconteceu o seguinte, eu não vou dar os nomes aqui, mas um Estado me mandou os financiamentos e estavam altos. Eu avisei. Aí o governador me chamou e agradeceu muito pela informação que nós tínhamos dado. No outro, o governador desembarcou no meu gabinete e disse que eu não entendia nada daquilo. Ele disse, olha, realmente eu não entendo, eu não sou engenheiro rodoviário e muito menos construtor de estradas vicinais. Mas o senhor fez estradas a 35%, 30% em dólares vizinhas a essa que o senhor está produzindo agora. Quero lhe dizer que o Estado tem que ter parâmetros. Mas eu estou dizendo, o BNDES tem esses parâmetros? Não, para obras colossais não. Deveria ter, mas não tem. Obras colossais, às vezes, você solicita perícia de consultorias internacionais. Isso poderia fazer.
Mas o senhor fez. O senhor teve parâmetros? Não, eu neste exemplo. Nesse exemplo que o senhor está falando das obras lá da Belo Monte, não. Porque Belo Monte foi contratado depois que eu... Não, eu sei, eu estou dizendo o seguinte, a pergunta eu acho que eu não me fiz entender. Eu pergunto a Vossa Excelência, até pelo exemplo que Vossa Excelência deu, Vossa Excelência foi buscar parâmetros que lhe pudesse balizar se aquilo estava sendo razoavelmente adequado aos objetivos ou não. Isso. Tá certo? Eu pergunto o seguinte, a instituição tem como aferir isso. O senhor acabou de demonstrar um exemplo que fez, pelo zelo do interesse público. Portanto, é possível fazer isso. Quer dizer, como essa operação eu não estava mais lá, eu não acompanhei de perto, eu não posso lhe dizer. Eu acho que o trabalho de instituições como o Congresso Nacional é extremamente importante para melhorar os padrões de governança. Não é? Se o senhor me permite, eu não sei se posso, mas eu queria fazer um parênteses para dizer ao senhor o seguinte. Eu acho que todo esse processo que nós estamos vivenciando no Brasil vai ter uma repercussão importante para o futuro. Vão aperfeiçoar muitos procedimentos, vamos dizer, gerenciais e administrativos. E eu acho que o Congresso colocar o olho é uma beleza, é uma maravilha. Maravilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Jordi, passa a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Sérgio Vidigal. Senhor presidente, deputado Marcos Rota, relator, deputado Zé Rocha, quero aqui cumprimentar ao senhor Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, e lembrar que em 2003 eu tive o privilégio, eu como prefeito, de ser recebido pelo senhor, onde buscávamos o financiamento de um programa chamado PMI. Qual dele? PMI, Programa de Modernização de Infraestrutura. Uhum. E naquela oportunidade, inclusive, eu também fui agraciado pelo livro do senhor chamado Rio, o país de todos os Brasis, não lembro. O Rio de todos os Brasis. O Rio de todos os Brasis. Exatamente. Muito bem. É uma honra. Qual era a sua prefeitura, seu município? Meu município era Serra, no estado do Espírito Santo. Agora eu estou lembrado. Faz a periferia de Vitória, né? Vitória que fica próximo da Serra. Vitória que faz divisa com a Serra. Mas era uma obra de periferia, de fato. Isso. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. E os depoentes que estiveram na CPI, eles sempre fizeram questão de destacar os critérios rígidos que o BNDES adota na concessão de empréstimos, né, e a governança, né, que é uma palavra realmente tão em moda hoje em dia. Mas, em fala divulgada pela imprensa e atribuída ao senhor, né, a Vossa Senhoria disse, abre aspas, o grupo EIC é uma criatura do PT. Digo que a realização do PT no campo social é o Bolsa Família. E no campo econômico é botar EIC no pódio internacional das fortunas. A piada é muito boa, mas verdadeira. Doar mais dinheiro para o EIC, sou contra. Só o Porto não paga a dívida dele, não resolve o problema. Fecha aspas. O senhor acha que a política de concessão de créditos é falha, em alguns casos, ou há influência externa por parte de autoridade superior para favorecer grupos ou empresas? Olha, deputado, deixa eu dizer com toda sinceridade, isso que o senhor citou, eu assino embaixo de novo, se for necessário. Quer dizer, eu pessoalmente acho, isso para mim é importante, que o primeiro mandato do presidente Lula produziu socialmente reflexos muito importantes. Empurrou para frente. Eu não sei quantos milhões de famílias se sentiram, enfim, atendidas, porém muitos milhões e milhões de famílias. Eu, isoladamente, acho que de todas as políticas sociais, a mais importante foi elevar o poder de compra do salário mínimo real. Porque o salário mínimo real é um indicador geral de todas as remunerações, mesmo aquelas que não são de carteira assinada.
Quer dizer, ele é uma espécie de indexador para a área do trabalho. É uma defesa social extremamente importante. Agora, eu confesso para você que o caso do Grupo AGE, para mim, foi um caso feio. Feio. Mas essa é a minha opinião. E eu tenho, inclusive, como carioca, estou pagando um preço como carioca enorme pelo Grupo AGE. Já pegou o Hotel Glória, desmantelou e não reconstruiu. Pegou a Marina da Glória e deixou toda desarrumada. E eu me pergunto, em bom português, de onde saiu o Grupo AGE? É uma espécie de cogumelo. Então, eu disse isso de brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, dizer que a Bolsa Família está de um lado e o AGE está do outro. É uma para Deus e outra para o diabo, se você quiser usar a imagem. Agora, seu município é vizinho à Vitória. Ainda que vocês se achem o centro do Espírito Santo. Isso é formidável isso. Se eu pudesse me responder, se nessa política de concessão de crédito, ela falha em alguns casos ou tem, de fato, influência externa por parte de autoridades superior para favorecer grupos ou empresas? Olha, veja bem, ao que eu saiba, na trajetória do Grupo AGE, que eu não conheço detalhes, eu só conheço o que está mais ou menos publicado, o grupo obteve algumas concessões e teve acesso a um lote de campos de petróleo extremamente promissores, né? E, como teve acesso a essas coisas todas, teve um sucesso espetacular quando vendeu ações fora do Brasil. Vendeu para fundos de Dubai, para fundos de Singapura, para fundos de Hong Kong. Empurrou para cima, porque eu acho que eles interpretaram que ele era bola 7 na vida brasileira. Agora, como é que ele virou bola 7, eu não sei. Mas você há de concordar que sair de uma posição secundária dentro do mundo empresarial, assumir os picos da fortuna mundial e descer dos picos, é uma história que precisa ser bem examinada. Daqui a pouco vai ter livro, inclusive, sobre a história do grupo. Eu tenho certeza. Presidente, eu posso ainda utilizar o tempo, né? Eu queria também perguntar ao senhor, Carlos Essa, o senhor, em audiência pública no Senado Federal, o senhor chamou, e aí vamos abrir a aspa de novo, né, de maior erro estratégico da política energética do Brasil, a construção do gasoduto Bolívia-Brasil. Por que Vossa Senhoria tem essa visão? Qual é a participação do BNDES nessa operação? E houve prejuízo para o BNDES? Não. Não, o BNDES não tem, ao que eu saiba, não teve participação nessa operação. Eu apenas coloquei que o erro era ter ficado com esse gasoduto sem priorizar outros investimentos centrais para a equação energética brasileira. Eu acho que está meio um pouco excessivo, porque não tem um contexto. O contexto era que não o considerava um projeto essencial para o país. Eu, na verdade, para ser sincero com o senhor, eu gosto de hidroeletricidade. Termoeletricidade eu olho com muita cautela. Até porque termoeletricidade compromete um recurso que até o pré-sal era muito escasso do Brasil, que é petróleo e seus derivados, né? Então, eu até acho que com pré-sal na frente e tal, possa se reformular essa visão. Mas, para o Brasil, que tem um enorme potencial hidrelétrico, eu acho que a expansão tinha que ser com hidroeletricidade. Ponto. Essa é a minha posição. Eu gostaria de encerrar e fazer a última pergunta ao senhor. Pois não. A conta movimento era o mecanismo pelo qual o Banco Central supria o Banco do Brasil de recursos que eram utilizados na expansão dos ativos consolidados do sistema bancário. Essa conta permitia a liberação de empréstimo e financiamento sem que este constasse no orçamento fiscal.
A tendência recente das emissões imobiliárias para sustentar o crescimento dos ativos dos bancos públicos, notadamente, especificamente nesse caso, o BNDES, tem semelhança com a conta movimento. Qual é a análise que o senhor faz dessa similaridade? Também gostaria de saber se, com a diferença entre os juros que o Tesouro capta no mercado e o que recebe do BNDES, essa conta não vai acabar caindo nas costas dos contribuintes. Veja bem, são duas perguntas diferentes. Eu vou começar pela segunda. O subsídio é um instrumento de política econômica. Veja bem, se todos nós pactuarmos, por exemplo, que todos os idosos podem andar em transportes coletivos sem pagar passagem, significa que todos nós concordamos em dar essa vantagem. Nós estamos subsidiando quem? Isoladamente o idoso e subsidiariamente os meios de transporte, as empresas que transportam. O subsídio não é em si nem pecado nem virtude. Depende qual ele é, quanto ele é e para o que ele está sendo utilizado. Não é? Então, é um instrumento. Agora, é claro que todos nós, quando pactuamos, aceitamos pagar passagens mais caras nos ônibus, por definição. O subsídio tem que ser pago, ou no presente ou no futuro, mas tem que ser pago. Então, respondendo à sua pergunta, depende que subsídio para o quê? Quer dizer, não é em si nem virtuoso nem pecaminoso. Essa é a minha visão. Não? Mas eu admito que as pessoas possam imaginar que é do imposto que está saindo a cobertura do subsídio. Bom, aí é um problema de discutir qual é o esquema tributário, qual é o esquema de subsídio, não é? Porque tem muito subsídio cruzado, deputado. Por exemplo, o senhor dá tarifa elétrica para projetos elétricos intensivos. Necessariamente a conta vai sumir em outro lugar. Mais cedo ou mais tarde. Deputado Vidigal. E quero aproveitar e convidar ao senhor Carlos Lessa para ir, quando puder, ir às nossas cidades para comer a melhor muqueca capixaba, né? Aí eu gosto muito. Deputado... Olha, vou lhe cobrar, hein? Ed Lopes. Está registrado aqui Ainda bem que Tá não registrado em ato. a melhor muqueca é capixaba, porque a brasileira é baiana. Conceda a palavra ao deputado Ed Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, doutor Carlos Lessa, eu começo dizendo, presidente, que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer o doutor Carlos, muito embora isso não seja motivo de impedimento para que nós tenhamos acompanhado a sua trajetória. E poderia dizer aqui, doutor Carlos Lessas, que o senhor, nesta comissão, é certamente uma das raras quase unanimidades entre gregos e troianos aqui. Porque o patrimônio de conhecimento e o patrimônio moral que o senhor representa neste momento aqui é inegável por todos nós. Sejamos de situação, sejamos de oposição. E bem por isso, eu quero fazer-lhe apenas uma pergunta. Esta comissão parlamentar de inquérito, por ser um instrumento do parlamento, uma casa na essência política, não poderíamos aqui dizer que ela está isenta das colorações político-partidárias de ontem e de hoje. E muito aqui se discute o BNDES de Lula, de Dilma e o BNDES de FHC. E eu pergunto ao senhor, e é importante o período que o senhor esteve no banco, porque foi justamente o período em que separou esses dois modelos de administração e também modelo de desenvolvimento econômico, se houve mudanças àquela época, e se o senhor conhece a posteriori, mudanças substanciais no modelo de análise de projetos, de créditos, na estrutura organizacional do banco, nesse tipo de análise. Se
no período lá era mais rigoroso, se no período atual e no seu período a coisa ficou mais omissa, mais relapsa. Olha, deputado, eu vou lhe dar uma resposta com toda a honestidade possível. Eu não sei o que aconteceu depois que eu saí. O que eu posso dizer ao senhor é que nós tentamos sempre aperfeiçoar o padrão de decisão. E não caberia a nenhuma pessoa que exerce um cargo público não assumir essa postura. Porém, uma coisa que eu acho extremamente importante para lhe chamar a atenção é a seguinte: nós deveríamos pensar muito o conceito de servidor público. Eu acho que servidor é servidor do público. O servidor não é servidor do governo. Eu estou dizendo isso por uma razão muito singela. Ao governo cabe gerir o Estado. Ao servidor cabe operar e preservar e aperfeiçoar o Estado. Nesse sentido, eu acho que é um grave erro permitir que quem ocupa um cargo de confiança seja demitido e perca o salário. Eu vou explicar ao senhor o que se passa. Imagine o seguinte: o senhor tem um aparelho de Estado e tem cargos em comissão que duplicam o salário, ou quase duplicam o salário. Se a pessoa que teve o salário reforçado tiver segurança de que não vai perder de maneira nenhuma, ele terá uma posição de servidor do público mais forte. Então, eu pessoalmente acho que as estruturas administrativas devem ser enxutas. Por isso, recebi o BNDES com 20 e tantas superintendências, eles reduzir para 11. Eu acho que é extrema, eu não tinha como incorporar, mas é uma coisa que eu acho que o Congresso Nacional devia discutir. Conceito de servidor público. Cargo em comissão. Ganhou um aumento, ganhou um aumento. Se for demitido, por que ele foi demitido? Tem que ficar explícito. Existem as ouvidorias internas. É possível registrar por que foi demitido. Se um diretor começa a demitir gente sem parar, é doido, não é? Agora, o que não é possível é você, em função das pessoas que escolhe para cargos subordinados, modificar significativamente seu nível de rendimento. Isso é uma coisa comprometedora. Eu estou abrindo aqui uma questão que eu sei que não é a questão ligada a essa CPI, mas é uma questão que é genérica. Por exemplo, se eu for para uma instituição, eu nunca iria para uma instituição que eu tivesse dezenas de subordinados em linha comigo. Eu não ia nem saber o nome deles. Desde Alexandre o Grande, que a organização militar privilegia um comandante com 3 ou 4 subordinados. Por quê? Porque tem que estar em contato. Se você tem um número enorme de subordinados, você não os conhece. E eu acho que o subordinado, se disser que ele é servidor público, ele tem que ser valorizado como servidor público. E tem que prestar contas para o público do qual ele é servidor. A maneira de fazer isso é a ouvidoria interna, perfeitamente regulada nas instituições. Eu me orgulho muito de ter instalado a ouvidoria no BNDES, viu? Paro por aqui. Deputado Ed, Vossa Excelência está satisfeito? Só a minha visível incapacidade de compreensão, eu só gostaria que ele fosse mais objetivo se a estrutura de análises desses projetos mudou de forma substancial de um período para o outro. Eu não sei, deputado, pelo seguinte, como eu lhe disse, quando fui demitido, eu me retirei completamente. Quer dizer, os meus procedimentos eram no sentido de procurar aperfeiçoar o mais possível.
o posterior são os posteriores que têm que prestar contas aos senhores. Agradeço, deputado Edio. A caminho do fim, passa a palavra ao nosso relator, deputado José Rocha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustre, magnífico reitor e ex-presidente do BNDES, Carlos Lessa, essa relatoria só tem que agradecer a contribuição que Vossa Senhoria deu na tarde de hoje e peço para retirar meu pedido de desculpas inicialmente, porque a sua presença no final foi bem melhor do que se fosse no início dos trabalhos dessa comissão. Enriqueceu muito aqui essa relatoria, que com certeza haverá de se inspirar em muito do que foi dito aqui por Vossa Senhoria para fazer parte do nosso relatório. Portanto, agradecendo e dizer a Vossa Senhoria que realmente a contribuição foi muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigado. Agradeço o relator, deputado Zé Rocha, e passo a palavra ao ex-presidente do BNDES, o Carlos Lessa, para que possa fazer as suas considerações finais. Eu gosto muito quando o Congresso Nacional se aprofunda em questões. Acho extremamente importante. Eu acho que a atividade política é fundamental para qualquer sociedade. Agora, ela deve ser o mais explícita possível. E a atividade de gestão pública é uma atividade que tem que prestar contas ao Poder Legislativo. Mas é que vivenciei aqui um momento que eu considero interessante, relevante para a minha própria biografia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Vossa Senhoria. Queria cumprimentar o relator pela sensibilidade que teve de convidá-lo para que pudesse prestar aqui esclarecimentos a esta casa e a essa comissão parlamentar de inquérito. Não tenho dúvida alguma de que Vossa Senhoria aqui chegou com a química da sinceridade, contribuiu muito para que nós pudéssemos ter aqui muitos debates a respeito do assunto direto e focado, que é a questão da CPI do BNDES, e Vossa Senhoria já contribuiu muito com o banco, contribuiu muito com esse país, contribuiu muito com a sociedade brasileira, não tenho dúvida alguma de que haverá de continuar contribuindo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando nova reunião para terça-feira, dia 15 de setembro, às 14 horas, em plenário a ser definido, para a oitiva do senhor Ricardo Lial, do COAF. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado às senhoras e senhores assessores e à imprensa. Está encerrada a sessão.